E o retorno do apóstolo Paulo ao apóstolo Pedro é contado como um evento peculiar na narrativa da formação da igreja primitiva. Sem dúvida, tanto Paulo quanto Pedro eram grandes homens de Deus, mas apesar disso, os erros não são estranhos a nenhum homem. A Bíblia diz que somente Deus é perfeito. Nos primórdios do cristianismo, duas figuras proeminentes surgiram como líderes da igreja nascente, os apóstolos Paulo e Pedro. Ambos desempenharam papéis cruciais na difusão da mensagem de Jesus Cristo, mas também enfrentaram desafios doutrinários e culturais pelo caminho. Um momento particularmente notável de confronto entre esses líderes ocorreu em Antioquia, um episódio documentado na carta de Paulo aos Gálatas, no capítulo 2, versículo 11 em diante. No centro deste episódio está a cidade de Antioquia, onde foi fundada a primeira igreja gentílica, tornando-se um local crucial para a expansão inicial do cristianismo. Tanto Paulo quanto Pedro estavam presentes em Antioquia e compartilhavam a responsabilidade de pregar o evangelho a uma comunidade diversa de crentes. O apóstolo Pedro, conhecido por sua liderança entre os apóstolos e seu papel central na igreja primitiva, interagia livremente com os crentes gentílicos, compartilhando refeições e comunhão com eles. Isso simbolizava o ensinamento fundamental de que em Cristo não há diferença entre judeus e gentios. No entanto, surgiu um problema quando alguns judeus de Jerusalém chegaram a Antioquia. Temendo sua reação, Pedro começou a se distanciar dos gentios e parou de compartilhar refeições com eles. Esta ação de Pedro causou tensões na comunidade cristã de Antioquia, marcando o início de um conflito. O comportamento de Pedro ao se distanciar dos gentios não era apenas uma questão pessoal, mas tinha implicações significativas no ensino da igreja primitiva sobre a igualdade dos crentes, independentemente de sua origem étnica. A hipocrisia percebida no comportamento de Pedro levou a uma repreensão pública por parte do apóstolo Paulo, um episódio que teria repercussões duradouras na doutrina cristã. O conflito em Antioquia culminou quando Paulo confrontou publicamente Pedro por seu comportamento inconsistente, como registrado em Gálatas 2:11. O texto bíblico diz: "Mas quando Cefas veio a Antioquia, resisti-lhe na cara, porque era repreensível. Pois antes que chegassem alguns da parte de Tiago, comia com os gentios, mas depois que vieram, retraía-se e apartava-se, temendo os da circuncisão, e os outros judeus também dissimulavam com ele, de maneira que até Barnabé foi levado pela sua dissimulação. Mas quando vi que não andavam de acordo com a verdade do Evangelho, disse a Cefas na presença de todos: se tu, sendo judeu, vives como gentio, e não como judeu, como podes obrigar os gentios a viverem como judeus?" Neste confronto, vemos que Paulo não hesitou em apontar a hipocrisia de Pedro diante da comunidade de crentes, abordando Pedro e repreendendo-o abertamente. Paulo disse a Pedro: se tu, sendo judeu, vives como gentio e não como judeu, como podes obrigar os gentios a viverem como judeus? Esta repreensão de Paulo a Pedro tinha um propósito claro: defender a verdade do Evangelho e a igualdade de todos os crentes diante de Deus. Paulo argumentava que não era necessário que os gentios se convertessem ao judaísmo, nem que observassem as leis judaicas para serem justificados e aceitos por Deus. Em outras palavras, a fé em Cristo era suficiente para a salvação, independentemente da origem étnica. Este episódio é significativo porque demonstra a determinação de Paulo em manter a integridade do Evangelho e a importância de viver de acordo com seus ensinamentos. Também levanta questões essenciais sobre a relação entre a lei judaica e a fé em Cristo, temas que continuaram a ser debatidos na igreja primitiva e que tiveram um impacto duradouro na teologia cristã. Após o confronto entre Paulo e Pedro em Antioquia, Paulo aprofunda seu argumento na carta aos Gálatas, especificamente em Gálatas 2:15 ao 21. Nestes versículos, Paulo explica detalhadamente a importância da fé em Cristo em oposição às obras da lei judaica. Paulo começa reiterando a ideia de que tanto judeus quanto gentios são justificados pela fé em Cristo, e não pela observância da lei judaica.
Aqui estão alguns pontos-chave no argumento de Paulo. Primeiro, a justificação pela fé. Paulo argumenta que ninguém pode ser justificado pelas obras da lei, mas apenas pela fé em Jesus Cristo. Isso significa que a salvação não se baseia na observância de um conjunto de regras e rituais, mas na crença no sacrifício redentor de Cristo na cruz. Segundo, a igualdade de judeus e gentios. Paulo enfatiza que independentemente de ser judeu ou gentio, todos estão na mesma posição de necessitar da graça de Deus através da fé em Jesus Cristo. Esta passagem ratifica o conceito de que a fé em Jesus é o único caminho para a reconciliação com Deus, e não a obediência à lei. Terceiro, a morte e a vida em Cristo. Paulo usa uma linguagem poderosa para ilustrar como a lei condena, mas a fé em Cristo dá vida. Ele afirma que foi crucificado com Cristo, e agora vive pela fé no Filho de Deus. Este raciocínio de Paulo não só aborda a situação específica em Antioquia, mas também estabelece um princípio teológico fundamental na doutrina cristã, a justificação pela fé. Este princípio teve um impacto duradouro no ensino cristão e influenciou a compreensão da salvação no cristianismo ao longo dos séculos. Em resumo, o confronto entre Paulo e Pedro em Antioquia foi um momento crítico na formação da teologia cristã. Este evento destacou a tensão entre a lei judaica e a fé em Cristo, e levou a igreja primitiva a esclarecer sua posição sobre a salvação e a justificação. A repreensão de Paulo a Pedro e a subsequente explicação em sua carta aos Gálatas continuam a ser fundamentais para o entendimento cristão da relação entre a lei e a graça. Esta discussão entre Paulo e Pedro ajudou a moldar o entendimento cristão sobre a relação entre a lei judaica e a fé em Cristo. Mais do que um simples desentendimento, este confronto lançou as bases para o desenvolvimento da doutrina da justificação pela fé, um dos pilares do cristianismo. A resposta de Paulo a Pedro é uma demonstração do compromisso com a verdade do Evangelho e da importância de manter a integridade da mensagem de Cristo. Isso serve como um lembrete para os crentes de todas as gerações de que, em questões de doutrina e prática, a verdade do Evangelho deve sempre prevalecer. O episódio entre Paulo e Pedro não se encerrou apenas como um desacordo entre dois apóstolos, mas foi um ponto de virada na formação da teologia e prática da igreja primitiva. A continuação do debate teológico instigado por este confronto trouxe implicações que reverberam até os dias de hoje. O confronto destacou a necessidade de basear a doutrina e a prática na revelação de Deus conforme registrada nas Escrituras. Paulo, ao argumentar com Pedro, não recorreu à tradição ou opinião popular, mas à verdade do Evangelho. Esse episódio ressalta a importância de a igreja sempre voltar às Escrituras como a autoridade final em matéria de fé e prática. A controvérsia em Antioquia tocou na questão mais profunda da inclusão dos gentios na família de Deus. A mensagem central era clara: a graça de Deus através de Jesus Cristo é acessível a todos, independentemente da etnia, cultura ou antecedentes. A igreja, desde então, tem sido chamada a ser um lugar de acolhimento e inclusão para todos, refletindo o coração inclusivo de Deus. Este evento também ensina a importância da correção fraterna. Paulo, vendo o erro de Pedro, não hesitou em corrigi-lo. No entanto, ele o fez com o objetivo de restaurar e corrigir, e não simplesmente para condenar. Espero que esta informação seja uma grande bênção para a sua vida. Convido você a compartilhá-la com seus amigos e familiares para que possam conhecer esta incrível história. Sem mais a dizer, agora me despeço, até a próxima e que Deus te abençoe.